Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Obras atrasadas em creches comprova o relatório do PNAD, que aponta que somente 30% de crianças com até 3 anos têm acesso a creches no Maranhão. Bandidos voltam a explodir a agência bancária no interior do estado. Construção Civil reage e abre vagas de trabalho em São Luís, de acordo com o levantamento do IMESC. Veja também o alerta sobre os riscos da hepatite. Pesquisa mostra que 8 em cada 10 pessoas evitam atender celular na rua por medo de roubos ou furtos. E as obras que vão mudar a paisagem e o sistema de locomoção na Avenida Litorânea e dos Holandeses. Agora, no Jornal da Guará. Amanhã, dia 1º de agosto, as aulas em escolas da rede pública privada devem ser retomadas. Período também em que os pais que têm filhos em creches vão ter o retorno desse atendimento. Mas isso um luxo para quem conseguiu uma vaga. E a disputa é muita porque há um déficit no número de vagas em creches públicas. Segundo o levantamento do PNAD, apenas 30% das crianças de até 3 anos têm acesso à creche. E isso acontece devido a situações como essas, de obras inacabadas, como nos mostra a reportagem de Mariana Dias. Há 3 anos era para já estar funcionando nesse lugar uma creche anunciada pela gestão municipal para beneficiar centenas de crianças no bairro São Raimundo. Mas como dá para perceber, a obra, abandonada desde o 2º semestre de 2016, continua servindo apenas como depósito de lixo e muito mato. No local, não existe mais placa informando o valor da obra, orçada em mais de R$ 1,5 milhão. O prazo de entrega era de 12 meses, mas até agora só é possível ver um esqueleto de concreto. O que era para ser uma creche, ela nos beneficiaria aqui em torno de 400 a 500 vagas nos 2 períodos. E o que a gente vê é isso aí, ó, abandonado. O Luiz tem acompanhado todo o processo da construção da creche. O prédio foi construído onde passava uma rua. Agora o espaço ocioso e abandonado, aos poucos, vai sendo destruído pelo tempo e o que foi investido sendo transformado em prejuízo. Na verdade, o que a gente está reivindicando mesmo é o término dessa obra. Porque aqui, quando tinha uma placa, aqui essa obra foi orçada em torno de R$ 1,4 milhão. R$ 1,6 milhão. E tá aí, nós estamos com essa obra aí, já vai fazer 3 anos, parada. Segundo o Ministério da Educação, existem em todo o Maranhão obras paralisadas na área da educação, incluindo a construção de creches em pelo menos 18 cidades. Sobre a obra parada da creche aqui na capital, entramos em contato com a Prefeitura de São Luís, mas até o fechamento da edição não tivemos retorno. Depois de denúncias de pacientes em unidades de saúde diversas, o Conselho Regional de Enfermagem está prometendo aumentar a fiscalização sobre a situação de unidades de saúde em todo o estado. Pacientes e acompanhantes que sofrem com descaso no atendimento em saúde fizeram essas fotos e vídeos que circulam nas redes sociais. Esta é a situação da rede pública, que fica no município de Pinheiro, distante aproximadamente 120 quilômetros de São Luís. Os colchões dos leitos não têm lençol, alguns estão velhos e até sujos com sangue. Paredes quebradas, infiltrações. Segundo esse áudio divulgado em aplicativos de mensagens, esta situação acontece no Hospital Regional Dr. Antenor Abreu. Boa tarde, estou aqui no Hospital Antenor Abreu com a minha avó que está internada e colocaram ela aqui no leito que está só sangue. A situação deste hospital aqui está precária. Os leitos tem que trazer coxas para colocar, porque não tem. Então, nem copo não tem para tomar água. Os leitos estão tudo sujos.
Os problemas ultrapassam a falta de estrutura. Também faltam profissionais suficientes para atender a demanda, o que foi constatada na fiscalização realizada no Sistema de Saúde Público da cidade de Pinheiro pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão por meio de uma junta interventora entre os dias 15 e 18 deste mês. Foram encontradas muitas irregularidades, dentre elas a gente encontrou em alguns hospitais profissionais fazendo algum ato que não é da enfermagem, ato médico, como auxílio cirurgias. Encontramos profissionais sem documentação realmente cadastrada no Conselho Regional de Enfermagem, ausência de POPs, de responsabilidade técnica, que é um profissional que ele está ali ligado diretamente com o nosso Conselho Regional. Então, por onde nós passamos, dentro de todos os municípios, né, onde tem as nossas subseções, nós ouvimos diversos profissionais e podemos checar em loco com a fiscalização de muitas coisas que não estavam dentro da nossa legislação. Toda a gestão do regional para que apurasse os fatos. Então, a finalidade dessa junta é gerir o conselho, programar e fazer com que a fiscalização seja feita com compromisso e também zelando da saúde dos profissionais maranhenses, garantindo uma assistência de enfermagem de qualidade para todos aqueles que vão procurar uma unidade de saúde. O Hospital Regional e as outras unidades foram notificadas pelo Corém e tem um prazo para implantar as melhorias na assistência profissional de enfermagem. Depois de um prazo, caso os problemas não sejam resolvidos, o Conselho leva para a esfera judicial. A seguir, vamos saber os detalhes sobre as obras que devem transformar o corredor de transporte na área mais nobre da cidade, a região da Avenida dos Holandeses e a Avenida Litorânea, aqui em São Luís. Já. Agora são 6 horas e 40 minutos. Só amanhã a Secretaria de Meio Ambiente deve colher amostras da água em que os peixes foram encontrados mortos em Raposa, na região metropolitana de São Luís. Segundo especialistas da própria Secretaria, essa mortandade é comum nesse período do ano por conta da reprodução acentuada e desordenada. Ainda assim, a cena chocou moradores. Era para ser só mais um dia tranquilo na Vila Laci, uma comunidade de pescadores no município de Raposa, quando os moradores se depararam com uma cena desoladora: centenas de peixes mortos, por motivos ainda desconhecidos. Este professor que mora nas proximidades conta sobre o exato momento em que viu a água toda coberta por peixes mortos. Engraçado que eu vim para mostrar a beleza daqui e quando a gente chegou se deparou com um cenário de mortandade, um cenário medonho de se ver, porque isso aqui normalmente é um ambiente muito bonito. Vale destacar que não é a primeira vez que isso acontece aqui no município de Raposa. Em 2017, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente emitiu um laudo justificando o fato por conta da alta migração de cardumes para essa área de mangue. Com baixas marés e altas temperaturas, os peixes teriam ficado sem oxigênio. Com a nova mortandade, a SEMA deve efetuar novas análises para saber se houve alguma contaminação da água ou se, novamente, o fato foi um acidente natural. O certo é que a comunidade exige um esclarecimento sobre o que realmente aconteceu. Nós acreditamos que possa ser evitado. Se tem uma causa, essa causa precisa ser descoberta. Estão em andamento na capital maranhense obras que prometem mudar radicalmente não apenas o visual paisagístico, mas também o transporte entre os municípios da Grande Ilha. Os trabalhos estão sendo feitos na área mais valorizada da cidade e corredor de empreendimentos de alto padrão, a Avenida Litorânea e a Avenida dos Holandeses. A primeira etapa do projeto de mobilidade já foi iniciada com a obra de prolongamento da Avenida Litorânea, em um espaço que compreende quase 2 quilômetros e atualmente está na fase de construção de pilares das pontes sobre o Rio Pimenta.
A previsão é de que a entrega seja feita em dezembro deste ano. Após a conclusão desta etapa, o foco estará na requalificação da Avenida dos Holandeses, que prevê até o ano de 2021 a implantação do BRT, que vai funcionar em sistema binário, com corredores de mão dupla e em sentido único. Os trabalhos vão permitir melhorias na mobilidade urbana entre os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, encurtando em até 40 minutos o deslocamento entre os municípios. Sobre esse assunto, já está aqui ao meu lado para detalhar ainda mais os projetos, o presidente da Agência de Mobilidade Urbana, Laurence Mello. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Presidente, vamos falar sobre o prolongamento da Avenida Litorânea, né? Uma extensão a mais, uma mobilidade, uma espera de muitos moradores, principalmente para descongestionar o trânsito na região. Como estão as obras? A gente mostrou ainda há pouco, mas existe alguma intercorrência que dificulte ou atrase o calendário? Não, o cronograma da obra ele vem sendo mantido desde o início. Essa obra tem previsibilidade de conclusão agora para dezembro de 2019 e a gente está falando aqui exatamente do prolongamento de 1.800 metros da Avenida Litorânea, né? Fora o prolongamento, esse trecho da obra ele envolve o lote 1. O lote 1 ele vai também requalificar a Avenida São Carlos, que é a Avenida do Sesc do Olho d'Água, vai requalificar o trecho da litorânea existente entre a Foz do Rio Pimenta e a Foz do Rio Calhau, ali próximo ao parquinho, né? E daí segue para a gente construir, né, uma passagem de nível na direção do trecho da Colares Moreira, que passa em frente ao restaurante Coco Bambu, chegando até a rotatória do quartel da Polícia Militar. Esse é o lote 1, que engloba, além dessa requalificação da Avenida Litorânea existente, o prolongamento de 1.800 metros da avenida, que a gente vai entregar agora em dezembro de 2019. A parte, digamos, mais delicada seria a colocação do trecho que passa por cima do Rio Pimenta? Ele é um pouco mais demorado? Sim, em razão da própria geografia, né, desse perímetro, mas a gente já concluiu, né, toda a parte de demolição, construção do muro de contenção, já avançamos com relação à drenagem profunda, iniciamos a terraplenagem com a redução do período chuvoso e já estamos aí avançados, né, com relação à construção das duas pontes nesse trecho, tanto sobre o Rio Claro, que já está com os pilares, né, devidamente construídos, e estamos aí finalizando também a construção dos pilares sobre o Rio Pimenta. Né, a conclusão para a construção das pontes é meados de setembro. E aí nós vamos avançar para cumprir esse cronograma estabelecido e chegar em dezembro de 2019, entregando à sociedade esse novo equipamento de mobilidade urbana, esses 1.800 metros. Presidente, sobre a requalificação da Avenida dos Holandeses, também vai mudar um pouco o cenário? Existiu um diálogo, principalmente com o setor do comércio? Pergunto isso porque a gente teve uma alteração de trânsito apenas significativa também, de grande importância, na região do São Francisco. E o comércio sentiu bastante, né? Muitos projetos ali, muitas obras, muitas situações de comércios fechando. Na Avenida dos Holandeses existiu esse diálogo e tem esse entendimento de que vai ser benefício e não malefício? Sim, eu acredito que qualquer equipamento de mobilidade urbana que seja pensado, planejado, executado, ele não pode ser dissociado da realidade social, da realidade econômica, da realidade inerente à geração de empregos de qualquer cidade. Não adianta você trazer benefícios apenas na mobilidade se a gente impactar negativamente a economia de um município, de um estado. E nesse sentido, né, a requalificação de toda a Avenida dos Holandeses, ela preservará hoje o fluxo duplo de veículos. Então, as 4 faixas existentes em ambos os sentidos, que vem aí desde a Praia do Araçagi e vai até as imediações da Península, passando aí por todas as rotatórias existentes, São Luís Rei de França, Daniel de Latouche, rotatória do Shopping do Automóvel, Golden Shop, rotatória do quartel da Polícia Militar, a gente, nesse projeto do BRT, essas faixas estarão preservadas. Então, esclarecendo para a sociedade, o único veículo que vai ter sistema binário, ou seja, vem pela litorânea num sentido único e retorna pela Avenida dos Holandeses em sentido único, será o BRT. Todos os outros veículos, englobando aí motocicletas, bicicletas,
ônibus que realizam transporte urbano de passageiros, do sistema semiurbano, veículos particulares, caminhões, eles poderão, tanto através da Avenida Litorânea, quanto através da Avenida dos Holandeses, continuar com fluxo duplo, né, mantendo aí todo a intensidade do comércio que é pujante, né, nessa região. Presidente, existe uma grande expectativa sobre o BRT. A gente já teve anos anteriores problemas com o VLT, que foi o veículo leve sobre trilhos. O BRT é uma modalidade de trânsito, de transporte também inovadora, principalmente aqui para a nossa capital. O que a gente pode esperar? Sim, diferenciando de forma bem clara para a população, né? O BRT é um ônibus de transporte rápido, um ônibus de trânsito rápido, né? E o VLT é um veículo leve sobre trilhos, né? O BRT são ônibus articulados que rodam preferencialmente sobre faixas de tráfego de concreto. Então é um ônibus normal, pneu, é como se fosse um metrô de superfície. E a ideia, Hugo, aqui para a implementação do BRT na Ilha de São Luís, tornar esse sistema operacional viável, inclusive economicamente. E para isso nós vamos construir 2 terminais de integração, um ali na região do Araçagi, outro aqui próximo à Igreja do Calhau, para que a gente possa criar linhas alimentadoras, trazendo pessoas dos bairros de Ribamar, Passo do Lumiar e São José e Raposa, né? E a gente jogue ele no sistema do BRT, que vai ter uma velocidade média muito atrativa, né, reduzindo aí ida e volta em aproximadamente 40 minutos essa viagem, e a gente vai entregar todos esses usuários para 4 linhas circulares que vão sair exatamente das imediações da Igreja do Calhau. Essas linhas circulares vão levar todos esses passageiros por todos os destinos possíveis e procurados, seja através da Avenida Carlos Cunha, seja através do Tropical Shopping, seja a continuidade da Avenida dos Holandeses a partir da Ponta da Areia. Perfeito. A data prevista, dezembro de 2019, um dos lotes... O equipamento, prolongamento da litorânea, né? A gente vai entregar em dezembro de 2019 e a gente vai agora, a partir de agosto, estar atacando a requalificação da Avenida dos Holandeses em 2 pontos. Um é a partir da entrada da Praia do Araçagi, na direção da rotatória da Avenida São Luís Rei de França. Previsibilidade de entrega é janeiro ou fevereiro de 2020 já também. E a gente vai atacar nesse período agora de estiagem a rotatória do quartel da Polícia Militar também. Previsibilidade de entrega é final de janeiro de 2020, né, para que a gente dê um outro aspecto para aquela rotatória, apresente soluções de trafegabilidade para os cidadãos que trafegam por esse perímetro diariamente e acabe com os gargalos aí das rotatórias. Quem vem na Avenida dos Holandeses, tanto no sentido Ponta da Areia quanto Calhau, vai ter fluxo livre a partir de um pequeno viaduto que vai ser construído nesse local. Laurence Melo, presidente da Agência de Mobilidade Urbana, muito obrigado, sucesso, nós vamos acompanhar os acontecimentos. Ok, Hugo, e agradeço aí o espaço. Boa noite. Boa noite. Bom, nossa reportagem agora é um alerta. Você já fez exame para saber se tem hepatite? A doença pode ser uma armadilha, porque geralmente não há sinais quando ela surge. O seu Paulo veio para uma consulta no Hospital Universitário Dutra e ficou sabendo que tinha disponível teste rápido para diagnóstico das hepatites B e C. Uma furadinha no dedo, menos de 5 minutos de espera, e o resultado veio como um alívio. Eu já estava preocupado em me fazer, justamente por isso que o pessoal estava comentando, e era para ter procurado realmente para fazer, porque eu estava preocupado de estar com essa doença. O seu Paulo e todas essas pessoas aqui participaram do encerramento da campanha Julho Amarelo, que alerta o país inteiro sobre as formas de prevenção e tratamento das hepatites, principalmente as do tipo A, B e C, mais prevalentes e provocadas por vírus, pois se não tratadas, as do tipo B e C podem evoluir para doenças crônicas e com consequências graves, como cirrose e câncer. A hepatite A, a transmissão acontece por via fecal oral. Então, a contaminação de água e alimentos. Muito embora as pessoas se preocupem muito com a hepatite A, 99% dos pacientes que adquirem esse vírus, que se contaminam com esse vírus, vão ter uma doença muito branda, né? E ela não cronifica, então ela não causa cirrose nem câncer de fígado. É diferente das hepatites B e C. As hepatites B e C, além de terem um caráter muito silencioso, que elas não manifestam sintomas na maioria das vezes, elas podem evoluir para cirrose e para câncer de fígado. A
Aqui no Hospital Universitário da UFMA, as ações não se concentraram somente nos testes rápidos para diagnóstico. Teve orientação aos pacientes sobre as principais formas de contaminação e um trabalho de conscientização sobre a importância da doação de fígado. O Hospital Dutra faz sim este tipo de transplante, mas está há meses sem realizar o procedimento cirúrgico por falta de doadores. Para que faça transplante hepático, o Hospital Universitário já está há meses sem conseguir fazer um transplante hepático porque não consegue doação de órgãos. Então a gente pede hoje a sensibilidade, não só para fazer o diagnóstico precoce da hepatite, mas que também ajude a população que já está diagnosticada e que precisa do apoio desse maranhense. A seguir, o crescimento dos casos de feminicídio. Uma modalidade de crime que muita gente já foi vítima. Furto ou roubo de aparelhos celulares. Agora são 6 horas e 56 minutos. Uma pesquisa realizada pelo Panorama Mobile apontou que 84% dos brasileiros evitam atender o celular na rua. Isso tem uma explicação. Respostas encontradas na mesma pesquisa online, que ouviu mais de 2.500 pessoas. Quase metade já tiveram o aparelho roubado ou furtado. E isso, claro, faz com que o receio cresça. A polícia diz que a tecnologia até ajuda a recuperar os aparelhos, mas muita gente nem faz questão de ir buscar. Diante da popularização do smartphone, considerado objeto de fácil comercialização, esse eletrônico entrou para as estatísticas da criminalidade em todo o país. Para se ter uma ideia, aproximadamente 63 celulares são roubados por hora nas principais capitais brasileiras. O levantamento é baseado apenas pelos casos registrados em boletins de ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, 80% dos casos de assaltos que acontecem aqui na capital maranhense são de roubos de celulares. É um crime muito comum por conta da facilidade. A facilidade de pegar, de subtrair um aparelho, ou subtrair por furto, no descuido da vítima, ou usando outro meio, ou mesmo em um roubo, em um assalto. É porque todos nós hoje possuímos, às vezes, até mais de um aparelho. Então, assim, se torna bastante fácil. A boa notícia é que, em grande parte das ocorrências, com a ajuda da tecnologia, a polícia consegue recuperar os aparelhos. Mas nem sempre os donos retornam às delegacias para resgatar os objetos. O número de aparelhos celulares furtados ou roubados que são recuperados nas nossas unidades é grande. Nós estamos com procedimento de recuperação desses aparelhos. Delegados nossos têm trabalhado, colocado inclusive equipes, né? Porque é todo um procedimento e como o número de ocorrências são grandes de furto ou roubo desses aparelhos, nós começamos a colocar pessoas para fazer, né? E tem alguns delegados que começaram esse trabalho, que é um trabalho que veio ter um resultado, né? Um grande resultado em números de recuperação. Mas as vítimas, algumas vítimas, ou grande número delas, vai na delegacia, registra a ocorrência, leva os documentos necessários, como nota fiscal, com os dados do aparelho, mas às vezes não retornam. Ainda falando em crimes, há uma outra modalidade que deixa um rastro de destruição na vida de famílias: o feminicídio. No município de Balsas, um empresário assassinou a ex-mulher com vários tiros. A estudante Thaís Farias foi morta na frente do filho do casal, de apenas 1 ano de idade. Marlon Fernandes, que não aceitava o fim do relacionamento, cometeu suicídio. Em São Domingos do Maranhão, teve uma tentativa de feminicídio. Um policial militar sacou uma arma de fogo e disparou contra a esposa. Em seguida, ele também cometeu suicídio. Em Itapecurumirim, uma criança encontrou os pais mortos dentro da residência em que moravam. A investigação aponta que João Batista Pimentel matou a esposa, Maria Aparecida, e em seguida tirou a própria vida. João Batista foi encontrado com sinais de enforcamento. Já em Catu, Albertino Cardoso confessou ter matado Tereza de Jesus Araújo na madrugada desta última segunda-feira. Olha, esses casos relatados apontam para um dado preocupante.
Em relação ao ano passado, neste ano, aumentou o número de assassinatos a mulheres no interior do Maranhão. De janeiro até julho de 2019, já foram registrados 24 casos de feminicídio no interior do estado. Esse ano de 2019 até o presente momento, de janeiro a julho, nós tivemos 28 feminicídios com 17 prisões. 6 cometeram suicídio, infelizmente estamos com o mesmo número já do ano passado inteiro, né? 6 suicídios pós-feminicídio, esse ano ainda, nos 7 primeiros meses nós já temos 6 suicídios também, esse é um dado preocupante, e 5 também estão foragidos. Nessa luta contra a violência à mulher, é preciso ter coragem em denunciar. Dessa forma, são adotadas ações como a medida protetiva de urgência, que gera, por exemplo, obrigações ao agressor, como o afastamento do lar ou proibição de contato com a ofendida, além do encaminhamento junto com os dependentes para programa oficial de proteção, entre outras ações. A gente sempre está batendo, que as vítimas devem denunciar, devem tentar se reconhecer como vítima desde o começo do relacionamento abusivo. As pessoas têm que entender que um relacionamento abusivo não é só quando existe uma violência física. Ele começa bem antes, com uma violência psicológica, uma violência moral, patrimonial, sexual. E é possível evitar o feminicídio, mas a mulher precisa romper o silêncio para qualquer tipo de agressão, seja ela física ou verbal. Exatamente, não se calar, já está mais do que demonstrado que o silêncio mata. Então, não existe mais esse ditado popular antigo de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Pelo contrário, se mete a colher sim, vamos denunciar, vamos botar a boca no trombone. Lembrando que denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e também presencialmente na Casa da Mulher Brasileira, no Jaracati, aqui em São Luís. Agora são 7h05. A seguir, aqui no JG, você vai ver uma nova explosão em caixas eletrônicos no interior do estado. Também vai ver que a construção civil abriu novos postos de trabalho em São Luís. Voltamos já. Nesta quinta-feira, começo de mês de agosto, a tábua de marés começa com a baixa-mar à 00h52, com 0,6 metros. Às 6h52 acontece a pré-mar, marcando 6,1 metros. No período da tarde, à 1h22, baixa-mar, com 0,1 metro. E, por fim, a pré-mar às 7h24, com 5,8 metros.